Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, você está assistindo ao Visual, um programa feito em Libras. Participe, comenta lá no nosso Facebook. O nosso endereço é facebook.com/visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Hoje vamos apresentar a segunda reportagem da série Mães Coragem, em homenagem ao Dia das Mães. Você vai conhecer a história de duas mulheres que sozinhas estudaram, trabalharam e criaram os filhos. São exemplos de mulheres chefes de família. Davi, um grupo que cresce a cada dia aqui no Brasil, segundo o IBGE. As tarefas não são poucas e, para dar conta de todas, Angélica precisa se multiplicar. Moradora de Irajá, na zona norte do Rio, ela já está acostumada a abrir mão do que quer para não faltar nada para os 3 filhos. Ian, de 18 anos, Larissa, de 20 e Juan, de 21. A importância de garantir os estudos dos meninos, ela aprendeu com a mãe, que era empregada doméstica e passou por problemas muito parecidos anos atrás. Mesmo com o orçamento apertado, Angélica não trocou a escola por trabalho. Hoje é professora e sonha com um futuro ainda melhor para os filhos. Eu segui estudando e aí a minha mãe foi muito firme, teve muita presença de espírito em dizer que eu não iria trabalhar enquanto eu não concluísse o ensino médio. Para famílias como a de Angélica, em que a mãe precisa trabalhar, estudar, dar conta dos cuidados com a casa e da educação dos filhos, as dificuldades são muitas. Mas a força de vontade e a disposição para vê-los progredir são fatores fundamentais para a conquista de bons resultados. E na maioria das vezes vêm acompanhados desse retorno, que para ela é o mais importante. Gostaria de ser como ela, porque muitas das coisas que eu faço é por incentivo dela. Eleutéria também acha que valeu a pena se desdobrar pela família. Mãe de 3 filhas e sem ter com quem deixá-las quando pequenas para trabalhar, chegou a perder empregos. Perdi algumas escolas, que eu sou professora de história, porque eu ficava com a criança no colo, na porta, esperando, assim, 6h30, 7 da manhã, e eu tinha que dar aula às 7h15. Eu só chegava atrasada. A primeira sensação que você tem é que você não vai conseguir. E se conseguir, você vai enlouquecer. Famílias como a de Angélica e Eleutéria são bastante comuns no Brasil. Dados do IBGE revelam um número crescente de arranjos familiares chefiados por mulheres. E ainda que elas estão à frente de quase 9 em cada 10 famílias em que o responsável tem filhos, mas não um companheiro. As estatísticas têm apontado um avanço, das mulheres, não somente com relação à questão da chefia, com a maior participação no mercado de trabalho. É importante a gente enfatizar para que realmente políticas sejam realizadas de promoção da igualdade de gênero na nossa sociedade. O estado mais atingido pela dengue no Brasil é São Paulo, com mais de 400 mil casos notificados desde o início do ano. Mas no Paraná a situação também preocupa. São 52 municípios em situação de epidemia e 7 novos casos suspeitos a cada hora. Em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, agentes de saúde tentam evitar a proliferação do mosquito com medidas simples. É simples, mas muito importante. É verdade. O mosquito da dengue faz a desova em criadouros com água parada, mas os ovos ficam na parte seca, como nas paredes deste pratinho. E mesmo que a chuva demore, os ovos podem resistir no ambiente seco por muito tempo. Teoricamente, o mosquito vive em torno de 45 dias. É lógico que isso vai sofrer influência do ambiente, Aqui em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, não há foco de dengue. Mas pessoas que viajam para outras cidades onde há infestação podem trazer a doença para cá. Por isso, o trabalho dos agentes não para. Em pontos estratégicos, como no cemitério municipal, são feitas vistorias constantes. Embalagens plásticas de vasos de flores, por exemplo, acumulam muita água e são um grande atrativo para o mosquito da dengue. O ovo do mosquito ele pode ficar vivo por 1 ano.
embora seco, na primeira água de chuva que ele tiver, o primeiro contato com a água, ele vai eclodir. Os agentes também visitam as casas para conscientizar a população e procurar criadouros. Nesta residência não havia larvas do mosquito, mas o morador foi orientado a retirar lonas, latas velhas, tampinhas de garrafa e qualquer recipiente que acumule água. Seu Paulo, que trabalha com coleta de lixo reciclável, prometeu tomar mais cuidado. Pensei que aqui não teria isso, nunca teve, nunca ouvi falar, né, pelo menos, né? Mas do jeito que está indo, né, é melhor a gente prevenir, né? Bom dia! Depois do fim de semana de festa, em 15 estados tivemos a definição dos campeões. Vamos agora nos preparar para o Campeonato Nacional que começa neste final de semana nas séries A e B. Lembrando que a Série C, com transmissão da TV Brasil, começa no próximo final de semana, no sábado 16 de maio. Hoje à noite tem mais uma rodada da Copa do Brasil e também Taça Libertadores da América, equipes brasileiras em ação. Mas o mais importante até aqui desta semana aconteceu ontem pela manhã, na série da CBF, com a convocação da seleção brasileira que vai disputar a Copa América em junho no país, no Chile. O Brasil jogará em Santiago. O Brasil está no grupo C e vai enfrentar as seleções do Peru, da Colômbia e da Venezuela. A estreia do Brasil é dia 14 de junho contra a seleção peruana. Na convocação do Dunga, nenhuma novidade, mais ou menos o que já se esperava. Aliás, ele mantém a base. Dunga está a 8 jogos na seleção brasileira e foram 8 jogos com 8 vitórias. Na verdade, não havia por que ele mudar o time. Realmente não tem nenhuma expectativa de muita mudança. A seleção, a base, é a mesma que ele vem mantendo nos amistosos. E esperar agora que o Brasil faça uma campanha muito melhor da que ele fez há 4 anos atrás na Argentina. Para você, um grande abraço e até a próxima sexta-feira. Os campeonatos estaduais são sinônimo de tradição, de um passado em que ainda não havia um campeonato brasileiro ou uma taça Libertadores a serem conquistados. Mas será que eles têm futuro? Veja agora uma reportagem que discute esse tema pela ótica dos clubes considerados grandes aqui no Brasil. Em alguns lugares, os campeonatos estaduais sofrem resistência, principalmente por parte dos times de maior torcida. Nesse ano, 2 figuras representaram bem esse momento. A imagem do técnico Vanderlei Luxemburgo do Flamengo, com uma faixa tapando a boca em protesto por uma punição da Federação do Rio, rodou o mundo. Só me posiciono com você a partir do momento que eu pegar o meu direito de cidadão de novo, de liberdade, tá certo, Amazônia? Também no Rio, o atacante Fred do Fluminense foi expulso no Fla-Flu e, revoltado com a arbitragem, disse: "O campeonato carioca tem que acabar." Os 2 clubes romperam com a federação e estudam alternativas, como, por exemplo, criar uma liga à parte. No Rio de Janeiro você tem que partir do zero, você tem que refundar aqui o futebol. É claro que o ideal seria você ter uma liga independente, né? Mas tem uma série de barreiras para que a gente possa alcançar esse objetivo. É exatamente isso que a gente está estudando. Acabar ou não com os estaduais não é uma questão que passa somente pelas críticas às arbitragens e às federações. O debate fica ainda mais sério quando os clubes começam a sentir um impacto no bolso. Jogar no Maracanã em estádio de Copa do Mundo, por exemplo, pode ser muito bom do ponto de vista técnico. Já no aspecto financeiro, nem tanto. Nos clássicos, o Maracanã recebeu, em média, quase 34 mil pagantes por jogo. Mas é nos jogos entre grandes e pequenos que o problema é revelado. Foram 9 partidas no total. É possível ver os reflexos dos baixos públicos nos relatórios financeiros oficiais. O Flamengo teve prejuízo em 1 partida e o Fluminense em 3. Contra o Bom Sucesso, por exemplo, o saldo negativo foi de mais de R$42 mil. Você não pode se dar o luxo hoje das grandes equipes do futebol brasileiro jogarem uma quantidade de jogos deficitários como tem acontecido. Os clubes, eles precisam ter receita. As pessoas têm que entender isso. Não é que o campeonato regional não é importante, ele é importante, mas tem que se achar uma forma que ele seja rentável também, né? Porque o clube tem que pagar no final do mês. O problema das arquibancadas vazias não é exclusivo dos cariocas. Entre os principais campeonatos do país, as médias de público não chegam a 10 mil pessoas. No Baiano, por exemplo, em média, pouco mais de 3.100 pessoas pagam para ver um jogo. Os estudos mostram que o público vai ao estádio quando o jogo é relevante. Esses jogos que nós temos tido
tem valido muito pouco. As decisões não têm sido tão valorizadas quanto eram antigamente. Os próprios times acabam comprovando essa tese. Muitas vezes dão prioridade a outras competições no começo de ano, como a Libertadores e a Copa do Brasil, e deixam o estadual em segundo plano. Mas é claro que ainda há quem veja um certo charme nessa disputa ferrenha ano a ano contra o maior rival. É importante também porque já é histórico, né? Já tem muitos anos e eu acho que sem gauchão não tem graça o ano. No Rio Grande do Sul, muita gente deve achar também que o campeonato não tem graça. Afinal, todas as últimas 15 edições foram vencidas ou pelo Grêmio ou pelo Internacional. No Rio, a situação é impressionante. A última vez que nenhum dos 4 grandes foi o campeão foi em 1966, quando deu Bangu. Mas é claro que há exceções. Em 2014, o Ituano foi campeão em São Paulo. E esse ano, o Operário desbancou o Curitiba no Paraná. O desnível também pode ser explicado pelo inchaço das competições. Na Bahia e em Minas Gerais, por exemplo, são 12 equipes. No Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, 16. E em São Paulo, 20 times começaram a disputa. Independentemente do estado, todos procuram soluções. Não é acabar com os estaduais, mas deixar os estaduais para os grandes entrarem só na hora do filé mignon, porque eles fizeram por onde entrar nesse filé mignon. Se para uns o estadual não é exatamente um filé mignon, tem gente querendo um pedacinho dele e pedindo: não acabem com o campeonato. Essa não é a realidade no Acre, não é a realidade no Amapá, não é a realidade na maioria das federações de futebol do país, que vivem hoje pela ajuda que recebem da CBF. Então, nós precisamos repensar esse modelo como um todo. Em O Visual termina aqui. Um bom dia para você. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Bom dia. Tchau para você.